Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos de novo, não é? Reunidos, aprendendo, estudando esse livro, que é uma obra primorosa. Hoje estaremos dando continuidade ao tema do último programa, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Será que os espíritos intervêm realmente em nossas vidas? E hoje, as perguntas que Kardec faz aos espíritos são perguntas muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Peguem seu livro, seu caderno, vamos estudar juntos. Lembrando que toda essa qualidade de áudio, de vídeo, graças à nossa querida Fernanda Lima, o Valdecir Lourenço, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Todos eles colaborando para que a qualidade de som, imagem chegue até você. E, lógico, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria se repete em cada um dos nossos programas quando nós podemos conviver por esses minutos através das imagens da TV Mundo Maior e com isto também estudarmos juntos as lições do Livro dos Espíritos. Nós recomendamos sempre que você possa acompanhar com um livro em mãos ou tê-lo em seu computador, para que você tenha a possibilidade de imprimir pelo menos os textos que nós vamos ler, porque com isso você vai fazendo anotações ao lado, você vai marcando coisas interessantes e você vai tendo então um livro já com muitas coisas acrescentadas do seu pensamento, você mesmo vai conectando as coisas. É muito interessante. Então, nós agradecemos muito a sua audiência, a participação de vocês hoje, podendo inclusive fazer uma divagação através da pergunta desafio que a Solange vai ler para nós e a nossa querida Fernanda Lima vai colocar aí na tela. Já está aí. Podemos nos livrar da influência dos maus espíritos? O que vocês acham, hein? É possível nós nos livrarmos dessa influência dos espíritos? É algo para a gente pensar e você pode responder, enviar seus comentários, suas dúvidas, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. E também através da área de chat do YouTube. Então, escreva, manda os comentários. No final do programa, a gente vai comentar com o pessoal, tá bem? E aí, André, vamos lá? Isso mesmo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, dando sequência na pergunta 461 do Livro dos Espíritos, mas antes, a Fernanda vai colocar para nós aquele slide que nos inspira todos os programas no começo, esse que você está vendo aí na tela, a influência dos espíritos em nossa vida, em nosso pensamento, no mundo corpóreo, e você vê na imagem central a boa influência, entidades generosas, espíritos luminosos, ajudando o indivíduo que está desanimado, está caído. E nas duas laterais vocês têm também a influência de entidades que não são tão elevadas, valendo-se dos nossos vícios, aproximando-se daqueles que estão usando substâncias entorpecentes, bebidas, cigarros e fazendo outras coisas, inclusive. É apenas um símbolo, mas que já serve para que nós possamos pensar sobre como que as entidades se valem das nossas vibrações para também compartilhar conosco certas emoções. Então, essa é a primeira imagem que nós deixamos sempre para estimular você no pensamento sobre o tema. E agora nós vamos para o slide seguinte, que é o slide número 3, ou melhor, é o número 2, onde a Fernandinha vai pôr para nós a primeira pergunta, 461. Vamos lá? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Essa pergunta, Solange, ela tem uma conexão muito grande com a resposta da pergunta anterior. No último programa, nós vimos que Kardec quis saber dos espíritos se nós temos pensamentos que não são próprios e se temos pensamentos que nos são sugeridos. Isto foi a última abordagem que fizemos, tanto que a pergunta de desafio era se os espíritos podem pensar pela nossa cabeça. A gente tem pensamentos que nos são sugeridos e eles responderam que nossa alma é um espírito que pensa. Não ignoram que vários pensamentos alcançam vocês ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto.
e que são bem contrários uns dos outros. Então, existe sempre de vocês e de nós, os espíritos. E é isso que coloca vocês na incerteza, uma vez que vocês têm em vocês duas ideias que se combatem. Às vezes nós pensamos coisas que são nossas, mas às vezes temos ideias que são estranhas. E com base nisto, Kardec faz essa pergunta que a Solange já leu. Como a gente distingue um pensamento que é nosso de um pensamento que não é nosso, daqueles que nos são sugeridos? Por isso que ele faz essa ligação com a resposta anterior. E agora nós vamos ver no slide seguinte, o slide número 3, a resposta que os espíritos dão a essa questão. Vamos lá? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que te fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse nessa distinção, e é frequentemente útil não o saber. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então nós observamos que não é tão importante fazer esse discernimento. Porém, é útil que você perceba o seguinte: aqueles pensamentos que não são nossos aparecem às vezes na nossa mente como se alguém estivesse falando, não pelo ouvido, né? Alguma coisa que surge, uma ideia aqui que aparece, como se alguém falasse dentro de você. Agora, os nossos primeiros pensamentos costumam ser aqueles que nós mesmos já possuímos. Nós vemos um objeto, vemos uma cena, vemos uma circunstância e nós emitimos um juízo. Esse primeiro juízo, geralmente, é o nosso. Então, você pode pensar assim: você vê um homem maduro indo a um restaurante de braço dado com uma mocinha. Então, muitas vezes a pessoa vai pensar assim: nossa, lá vem o golpe. A mocinha enganando o velho. Esse primeiro pensamento é o nosso, que é um pensamento malicioso, às vezes um pensamento maldoso. Aí um espírito amigo pode dizer assim: não, André, pode ser filha dele. Não, é verdade, né? Nossa, pode não ser uma moça oportunista, pode ser a filha do Senhor. Aí é o segundo pensamento, é aquele que te é sugerido. Mas o primeiro geralmente é o nosso. E como geralmente nós não somos lá muito bons, não é? Os primeiros pensamentos a gente às vezes é assim meio ácido, meio crítico, meio assim destrambelhado. Então, essa distinção, porém, não é importante. Porque não é importante que você atue por você ou sob a ação de espíritos melhores. É importante que você seja responsável pelos seus comportamentos, seus atos, baseando-se na sua liberdade de escolha. Você pode escolher com consciência, seja porque a ideia veio de você mesmo ou porque a ideia te foi sugerida. Não é, Solange? É isso mesmo, André. Kardec continua com o questionamento, porque no slide número 4 ele vai falar sobre o seguinte, dá uma olhada. Os homens de inteligência e de gênio extraem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima. O que vocês acham? Imaginem, um homem inteligente, um homem de gênio, esses homens que têm essa capacidade acima do normal. Aqui Kardec está perguntando se eles extraem as suas ideias, as suas descobertas, sempre da sua própria natureza íntima, ou seja, eles extraem esses pensamentos, eles chegam a essas conclusões devido à sua própria capacidade. É assim que eu interpreto as coisas, não é, André? O que você acha? Essa resposta que os espíritos deram antes sobre que nós temos pensamentos que são nossos e temos pensamentos que nos são sugeridos, leva Kardec a perguntar se no caso de homens muito inteligentes, espíritos de gênio, homens que têm uma capacidade criativa muito exuberante, se eles conseguem aurir, extrair deles mesmos, se é próprio da usina cerebral, da usina mental do próprio encarnado, aquelas ideias que eles estão desenvolvendo. É da natureza íntima deles aquilo, porque certamente, além de serem mais preparados, eles também estão produzindo coisas de uma forma muito mais profunda e abrangente.
E diante dessa pergunta, Kardec obtém a seguinte resposta do slide número 5. Vamos ver? Vamos lá. Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Nessa questão é muito interessante, porque existem muitos relatos de homens cientistas, filósofos, mesmo homens de letras, que não conseguindo equacionar aquelas questões sobre as quais estão debruçados, na pesquisa, na solução de determinados problemas, eles acabam recebendo ajuda de espíritos que os veem dignos de serem intuídos, não com a apresentação total do problema, mas com aquilo que eles poderão fazer na sequência daquela direção. Há um sonho interessante, e às vezes isso se dá através de sonho, que o próprio Kardec conta, que ele sonha, que ele está num beco, numa rua de uma cidade europeia, e está vendo um conjunto de homens conversando. Ele não conhece nenhum dos homens. E ele olha na parede, no muro que está bem à frente dele, e começa a ver uma letra em forma de fogo que vai escrevendo na parede. E esta frase, que ele não consegue ler totalmente, porque ela vai se apagando, diz assim, que uma roda envolta em borracha é capaz de fazer uma légua em não sei quantos minutos. E ele acorda com aquilo. Então, depois ele vai à reunião que ele presidia, e ele pergunta o que foi aquilo. Ele não é estudioso, ele não é uma pessoa que está fazendo pesquisa sobre velocidade de veículo, roda, etc. Mas os espíritos explicam que ele foi levado para ver homens que estavam pesquisando a evolução da carroça para que a roda pudesse levar mais depressa ao destino os passageiros. E todos aqueles homens eram pesquisadores que estavam tentando resolver este problema, fazendo uma adaptação. E eles então viram escrito lá o quê? Uma sugestão, que foi justamente o que depois se desenvolveu com a adoção da borracha ao redor da roda de madeira revestida de ferro, que era a roda das carroças de antigamente. Então, ela se torna mais suave e ela pode permitir um movimento mais rápido. Então, essa é uma forma de os espíritos ajudarem. Agora, muitas vezes, os próprios cientistas, as próprias pessoas incapacitadas, elas podem aurir do próprio raciocínio, mas quando elas não conseguem, espíritos vêm para ajudá-la. E essas intuições, estas coisas, são apresentadas em diversas biografias de diversos cientistas, que muitas vezes estavam com problemas, com enigmas não resolvidos, e eureka! Né? Eureka, descobri, achei, encontrei. E assim, essa maneira de ser intuído ajuda o desenvolvimento daquela pesquisa. É muito interessante como eles podem ser bons instrumentos, sem que eles percebam isto, sem que eles suspeitem, porque o mundo espiritual não está preocupado de ser reconhecido como o autor da ideia. Eles desejam que o homem consiga resolver aquilo para beneficiar a mais pessoas. E logo depois, no slide número 6, Kardec faz um comentário a essa questão, a questão 462, que você vai ler na tela, Solange. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Então, veja, Kardec faz um reforço a isto. Da mesma forma que nós somos capazes de discernir o claro do escuro, o doce do salgado, se Deus quisesse que nós soubéssemos de onde viriam as ideias que nos inspiram, ele nos teria dado condições de fazê-lo, porque ele nos deu para discernirmos muitas coisas.
Se isso não aconteceu de forma tão objetiva, tão clara, é porque é bom, é importante que isso não seja um fator de assim, ou de orgulho, de ufanismo, ou de uma postura, eu sou burro mesmo, tive que um espírito vir para me ensinar. Então, não importa. É importante que o que é vago possa permanecer assim até que os espíritos que governam a evolução das pessoas permitam que estes fenômenos aconteçam. Eu vou dar um exemplo aqui, Solange, interessante. Você já pensou, você que está me assistindo, se as pessoas com quem você convive tivessem a capacidade de escutar o que você pensa, e você escutar o que as pessoas pensam? Você já imaginou se fosse assim? Por que a gente não capta pensamentos? Porque se ia ser uma tragédia. No nosso estado evolutivo ainda meio bem primitivo, o que acontece? Nós usamos o pensamento como uma forma de você ser autêntico atrás de uma aparência. Então você pensa mal de uma pessoa com quem você está convivendo enquanto está sorrindo para ela, diz, ai, que saudade que eu tive de você. Agora, já imaginou se a pessoa estivesse escutando, ai, desgramada dessa criatura, por que ela veio aqui hoje? Seria interessante, não é? É uma coisa que não seria agradável, seja você ouvir o que os outros pensam de você, nem que as outras pessoas ouvissem o que você pensa delas. Isto acontece ainda num plano de prova e expiação, um plano atrasado como é o nosso. Porém, à medida que nós amadurecemos, que nosso espírito vai se tornando mais sério, nós entendemos o pensamento como a manifestação da essência do espírito. O espírito é o seu pensamento. Não importa se ele fale ou não. Então, nos planos superiores, não há esse negócio de falar alguma coisa que não seja verdade. As pessoas pensam. E elas pensando, elas emitem as suas opiniões sobre as coisas e pessoas, geralmente buscando sempre a postura melhor, a postura positiva. Então, você percebe que aquilo que ainda é vago, aquilo que ainda não está totalmente às claras, como é o caso de nós podermos captar pensamentos e os outros captarem o que pensamos, é melhor que, por enquanto, fique assim. Porque ia ser um conflito muito grande, já que as pessoas não têm disciplina entre aquilo que pensam e aquilo que falam. Não há uma correspondência, não é? Mas, Solange, vamos à frente? Você quer falar alguma coisa? Vamos lá, não, acho que está bem claro isso que você colocou. Eu só me lembrei das questões desses pesquisadores, como Santos Dumont, os irmãos Wright, que descobriram, né, que ligados à aviação, que fizeram o primeiro voo de avião. Quer dizer, nós sabemos que, no caso de Santos Dumont, ele recebeu essas ideias, ele chegou a ter visões, e outros pesquisadores também, como pintores, artistas, isso acontece com muita frequência. Essa questão da inspiração, daquilo que nós muitas vezes achamos que é inspiração, na verdade, são esses espíritos que estão nos trazendo essas informações e levam essas informações a diversos lugares do globo, se essa informação é importante, que o mundo, essa descoberta é importante para o mundo. Então é isso, André, mas vamos seguir adiante, porque Kardec continua com as suas perguntas, seus questionamentos. No slide 7, Kardec fala o seguinte: costuma-se dizer, algumas vezes, que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Primeiro movimento? O que é esse primeiro movimento? Kardec quis dizer uma coisa com essa palavra, né? Ele quis dizer, costuma-se dizer que a primeira inclinação, a primeira opinião, o primeiro achar das coisas é sempre bom. É nesse sentido que ele está perguntando. Aquilo que primeiro você teve a ideia é aquela que é a melhor. Então, essa é uma pergunta que leva em consideração determinadas opiniões místicas, opiniões não muito fundadas na doutrina espírita, que as pessoas às vezes falam uma para outra. Ah, tá vendo aquele círculo em volta da Lua? Em 3 dias vai chover. Então, são coisas, são hábitos, né, opiniões que as pessoas têm, às vezes ouvidas dos seus antepassados e colocadas como se fossem verdades. Então, costuma-se dizer que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Perguntou Kardec.
Vamos ver se é exato mesmo? Mas a gente, olha, você que está em casa, você já pode ter uma ideia. O que é o bom? E qual é a diferença entre ser bom ou não ser bom? O primeiro movimento, o primeiro pensamento, o primeiro juízo. Tem alguma coisa que faz com que ele seja bom ou que ele não seja bom? Aquele exemplo que eu dei do velhinho que vai entrar no restaurante com uma mocinha, o primeiro pensamento, será que é o bom? Ai, essa mocinha está dando golpe no velho, golpe do baú. Ah, será que é bom? Vamos então ver no slide 8 qual é a resposta que os espíritos nos dão. Vamos lá. Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. E aí, Solange, o que você entende? É bem interessante essa resposta. A gente vê que, na verdade, esse primeiro movimento, como ele diz Kardec, como dizem os espíritos, não é? Esse primeiro movimento pode ser bom ou mal. Esse primeiro pensamento pode ser bom ou mal, dependendo da qualidade do encarnado, dependendo se o encarnado ele tem tendências mais positivas, é uma pessoa um pouco mais elevada, não é? Espiritualmente falando, ou então se ele é mais terra-terra, ele é mais negativo, ele é mais, não é, malicioso. Então, vai depender. Esse primeiro pensamento pode ser positivo ou negativo. Vai depender de nós mesmos. É a expressão da nossa essência. Nós agimos de acordo com o nosso caráter. Então, se uma pessoa é negativa, pode vir uma pessoa negativa, tudo está sempre errado. O que ela vai opinar é sempre sobre alguma coisa ruim, é sempre sobre um problema. Ah, eu não acredito nisso não, para mim isso aí tem caroço nesse angu, tem alguma coisa escondida. E às vezes não tem nada. Então, dependerá da qualidade do espírito encarnado para que aquilo seja realmente bom ou mal. Se ele é bom, naturalmente o primeiro pensamento será bom. Se ele não é bom, o primeiro pensamento também não será. E falando sobre este tema, a pergunta 464 do slide 9 acompanha esse raciocínio dos espíritos. Vamos lá. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Nossa, eu não enxergo os espíritos, eu não vejo como eles são, não vejo se eles são luminosos, se eles são escurinhos, eu não vejo se eles são evoluídos ou se eles são atrasados. Como é que eu vou saber se ele é um bom ou se é um mau espírito que está me sugerindo ideias? Ora, é uma pergunta que você precisa fazer quando você se relaciona com as pessoas. Você também procura, sem conhecer o passado das pessoas, você procura discernir se são boas ou não. Então, você analisa algumas coisas. Você analisa o linguajar, a capacidade de expressão, se é uma pessoa que é capaz de mover as ideias com mais fluidez, se é uma pessoa que está mais atarracada no pensamento. E com isso você vai fazendo um perfil, se aquela pessoa é estudada, se aquela pessoa teve um bom berço, se é uma pessoa que corresponde à aparência que ela tem, pela maneira como ela é. É por esse motivo, preste atenção numa coisa, você que está assistindo, é por esse motivo que tem muita gente que não gosta de escrever, não gosta de escrever um bilhete, se arruma um papel e diz, escreve aí para mim alguma coisa, a pessoa não trouxe meus óculos, não sei, eu não me dou bem com escrever. Por quê? Porque quando uma pessoa tem que escrever, ela vai demonstrar muitas coisas que falando ela não demonstra, que é a sua capacidade de composição, a sua capacidade de pontuação, o domínio da língua, a conjugação verbal correta, a acentuação das palavras, concordância nominal, concordância verbal, tudo isso ela vai ter que mostrar. E falando, as pessoas não se preocupam tanto, mas escrevendo está ali, além de mostrar sua letra feia, sua letra garranchuda, né? Então, você vê que as pessoas não gostam de expor o que elas são, porque muitas vezes o que elas estão disfarçando com a sua aparência será revelado ou pela fala ou pela escrita. E você usa esse critério. Então, agora a gente vai ver a resposta que os espíritos dão a Kardec, no slide número 10. Vamos lá. Estudem a questão. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vocês a distinção. Isso significa o que, Solange? Os espíritos estão pedindo para a gente estudar a questão,
Nós, quando nós temos esses pensamentos, não é? Os espíritos estão dizendo, pare para pensar. Na verdade, os bons espíritos só vão intuir coisas positivas, coisas boas. Nunca vão intuir você a fazer uma maldade a alguém, a dar o troco, a se vingar, a ficar com raiva, a ter ciúme. Nada disso. Se tiver aquele pensamento de ciúme, de ódio, de rancor, isso não é um bom pensamento. Provavelmente você está sendo inspirado, intuído por um mau espírito, um espírito que está querendo te prejudicar. Então é isso que os espíritos estão dizendo. Por isso que eles lhes dizem que não é importante nós sabermos se o espírito é bom ou não, porque na verdade, se nós analisarmos a questão, se nós analisarmos aquilo que eles estão dizendo, nós sempre saberemos que um bom companheiro, um bom espírito, ele vai nos dar um bom conselho. Ele nunca vai fazer com que nós caiamos em erro ou nos intuindo para o mal, para as coisas negativas. É isso mesmo, o mesmo critério que nós estávamos falando antes. É por esse motivo que a doutrina espírita nos fala, e nós vamos chegar nessa parte também, que todos nós temos um espírito protetor, um espírito amigo, o povo chama de anjo da guarda, e que ele necessariamente é melhor do que nós. Porque se ele fosse igual ou pior do que nós, seria uma tragédia. Porque já imaginou um espírito pior do que a gente nos dando conselho? Isso ia ser uma confusão. Eu costumo dizer assim, olha, eu não preciso de espírito não, porque eu já sou ruim o suficiente, eu sozinho já faço muito estrago. Se tiver dois, então, vai atrapalhar mais ainda. Então, se o espírito for um companheiro para te ajudar a erguer-se, ele tem que ser necessariamente melhor do que nós. E isso você deve se lembrar. Você tem um espírito amigo constantemente, desde quando você nasceu até quando desencarnar, que é melhor que você e está te acompanhando o tempo todo para te dar alertas, bons conselhos, intuições positivas. Porque se o negócio vier para o lado negativo, pode ter certeza que você está ouvindo outro tipo de entidade. Agora, na sequência, Solange, nós temos uma pergunta muito interessante. A pergunta 465 do slide 11. Vamos lá. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem, nos empurram, não é, ao mal? Poxa vida, os espíritos imperfeitos, está lá, né? Nós já vimos isso lá no começo do Livro dos Espíritos, na escala espírita, quando nós temos 3 ordens de espíritos. A mais imperfeita de todas é os espíritos imperfeitos. São 5 classes. Lá na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar essas distinções e volte lá para estudá-las, porque é muito interessante tudo que os espíritos nos contam ali. Mas Kardec está dizendo aos espíritos, por que esses espíritos imperfeitos querem fazer a gente ir para o caminho do mal? Qual é o objetivo deles? Por quê? E é interessante, porque você pode perguntar isso mesmo, né? O que eles ganham com isso? Estão do outro lado, eles já estão sem o corpo, eles já não terão nem vantagem material, nem nenhuma vantagem. Por que eles querem que a gente sofra? E aí vem a resposta do slide, no slide 12. Vamos ver? Para vos fazer sofrer como eles. Olha só, é a tal da inveja que a Solange falou. Você já notou que tem gente que sofre quando alguém está feliz perto deles? Quando você está com uma dor de cabeça, a gente costuma querer que todo mundo fique de mau humor, porque a gente não quer que ninguém esteja feliz perto de nós. Então, há pessoas e há uma categoria de espíritos que têm inveja dos que são felizes, tem raiva. Então, eles querem prejudicar aqueles que aparentemente são melhores do que eles nesse aspecto, fazendo com que eles sofram. Por isso nos induzem, ou por isso querem fazer com que a gente faça bobagens. E nessa mesma resposta, Kardec emenda mais outras 2 perguntas. Você vai ver nesse mesmo slide, Kardec quer saber, isso de nos fazer sofrer diminui o sofrimento deles? O que eles respondem, Solange? Não, mas tem inveja de verem seres mais felizes. Ora, o invejoso, ele não consegue aquilo que o outro conseguiu, quando ele prejudica o outro. Mas ele fica muito feliz se o outro perder. Não é? Se o outro perde aquilo que antes ele tinha, o invejoso fica contente, porque ele já não está mais acima, ele já não está superior àquele que estava com inveja.
Então, os espíritos imperfeitos, eles têm esses mesmos sentimentos ruins que os encarnados possuem. Eles fazem para que a gente sofra e eles fiquem felizes vendo que a gente... Você não é tão bom, não. Você está vendo? Você é que nem a gente. Aí, Kardec, não contente, ele pergunta nesse mesmo slide, pode pôr de novo o slide 12. Que natureza de sofrimento esses espíritos querem produzir nas pessoas? Qual é o tipo do sofrimento? Eu vou fazer ele pular de cabeça da torre para ele patifar lá no chão. Que sofrimentos que eles vão fazer a gente sentir, ou eles querem que a gente sinta? Aí Solange vai ler a resposta. Os sofrimentos que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. O sofrimento do desespero, do desencanto, da falta de fé, do medo, do pavor, da raiva. Todos os sofrimentos que estes espíritos suportam pelo seu atraso, por não estarem afinizados com a divindade, por serem rebeldes. Esses sofrimentos das frustrações, da inimizade, da calúnia, dessa inveja que corrói. Então, esses sofrimentos, eles querem que a gente também experimente. E isto é o que motiva que essas entidades estejam buscando nos atrapalhar. Agora, veja só, essa pergunta eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram. Muitos de vocês. É a pergunta do slide 13. Vamos lá, Fernandinha. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem, nos induzam, estimulem ao mal? Por que Deus deixa? Por que Deus deixa que eles façam isso para a gente? Deus podia fazer uma cerquinha em volta das pessoas, para que ninguém... Sabe aqueles campos magnéticos que a gente vê nas naves, nos filmes de ficção, que o cara atira, nada entra, não é? Um escudo, né? O Bate-Fino, lembra do Bate-Fino, aquele desenho? O ratinho que tinha minhas asas são uma couraça de aço, e as balas não entravam. A gente pensa que Deus tem que fazer isso. E a gente às vezes pensa, mas será que eu mereço? Mas a gente não quer saber desse detalhe, a gente só quer que Deus nos proteja. E então, o slide 14 vai trazer a resposta a essa pergunta de Kardec. Vamos ver? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Você, como espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Continua no slide seguinte. Nossa missão é de colocar vocês no bom caminho, e quando as más influências agem, é que vocês as atraíram pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em sua ajuda no mal, quando se tem vontade de praticá-lo. Continua no slide seguinte. Eles não podem ajudá-lo no mal, senão quando você quer o mal. Se é propenso ao homicídio, terá uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também haverá outros que se esforçarão em influenciá-lo no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Olha que bonito. Tudo é motivo de aprendizagem. Nós seremos testados pelas nossas fraquezas e pelas nossas virtudes. Nós seremos amparados por bons espíritos, porém, haverá aqueles que querem colocar a casquinha de banana na nossa estrada. E se você escorrega, é porque você resolveu passar por cima sem prestar atenção. Não é que Deus tem que evitar você de sofrer, é que você tem que aprender a fazer isto. E você só aprende a fazer isso com o mesmo tipo de critério que você educa seu filho. Por que você deixa seu filho sair de casa e ir a ambientes que às vezes não são bons? Porque você já ensinou como ele deve se comportar. Mas se seu filho tem 40 anos e você ainda leva ele lá, fica de olho na festa e depois vai buscar ou fica esperando para trazer, você está tolhendo a liberdade dele ser ele mesmo. Então, quando nós ouvimos as entidades ruins, elas têm espaço para agir em nós. Porque a gente pode ouvir os maus espíritos e dizer, não, eu não concordo com isso, vou fazer outra coisa.
e eles não têm poder sobre você. Então, é importante que essa resposta nos abra a mente para que a gente entenda que a vida é uma oportunidade de crescimento. Não é uma oportunidade de a gente ficar que nem uma orquídea dentro de uma redoma de vidro produzindo florzinhas. Não, nós precisamos aprender a discernir. E o discernimento vem da necessidade da experiência. E, às vezes, a dor, a decepção, a queda fazem muito melhor ao espírito do que o sucesso, a grandeza ou a facilidade, porque a dor alerta a entidade, alerta a alma, alerta o encarnado de que aquilo não foi bom. E aí, logo depois, nós temos um comentário de Kardec no slide 17. Vamos lá. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a um ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É ser adulto, é crescer. Esse é o objetivo do espírito encarnado. Não é usar fralda, não é só crescer no corpo físico, mas continuar espiritualmente criança. Coisa que acontece com muita gente, que não pode ser contrariada porque emburra, porque fica melindrado, fica com orgulho ferido, fica de mal. São condutas infantis de gente grande, que ainda não perceberam que já deixaram as fraldas faz tempo. Então, a gente precisa passar por essas coisas para que a gente fique esperto. E a gente, com isso, possa melhor avaliar os caminhos que vamos nós mesmos escolher. E agora, nós vamos chegar na pergunta desafio, Solange. É isso Olha mesmo. lá. Qual é a pergunta desafio, Solange? Vamos lá, vamos passar para a turma. Deixa eu pegar aqui. Está no slide 20. Isso, olha lá. Ó. Podemos nos livrar da influência dos maus espíritos? Será que nós podemos? Já teve gente respondendo, Solange. Depois de tudo isso que nós já foi dito, tenho certeza que você já tem uma noção, não é? Da resposta. A Cláudia lá de Atibaia, de Itatiba, aliás, um abraço para você. A Margarida Saraiva, ela está conosco, mandou um abraço. A Elizabeth Olímpio, também de Campinas. O Fábio Wilkner Silva, nosso querido irmão lá de Campinas também. O Antônio Lucas, o nosso Luquinha, ele, a Maria, lá de Santo Antônio de Posse. A Gisele Matias, a Margarida Saraiva, ela disse, sim, é possível se libertar da influência dos maus espíritos. O Lucas também disse a mesma coisa. Nós temos a Gisele Matias, que também respondeu que é possível. Temos um abraço para Sandra Sauí, abraço para o Wilmar Marques, o Alexandre Melfi, a Maria do Socorro Silva, Solange. É isso mesmo. Oi, querido, sempre na escuta, ela disse. E podemos, sim, nos livrar da influência dos maus espíritos, mudando a nossa conduta. Aqui ela coloca assim, só que do bom, eu não sei o que ela quis dizer, porque não está muito claro, mas ela é de Guarulhos, do bom clima, do bom clima, será? Deve ser, do bom clima. Ela já se manifestou outras vezes no nosso programa. Isso. Nós temos o Jack Daniel, que também manda um abraço para todo mundo. A Maria do Socorro volta a dizer que durante a semana ela está ouvindo o nosso programa no YouTube, os livros do Espírito da Letra, né? Ela está acompanhando Obreiros da Vida Eterna. O André Gaspar, que também está nos assistindo sobre Andrezinho. O Livro dos Espíritos. A Sandra Cunha, que nos envia beijos, nós retribuímos. O Alexandre Souza, lá de Minas Gerais, Lagoa da Prata. A Elaine Stroder, para não deixar passar em branco, né, Elaine? Um abraço para você também, querido. E ela diz que a todos uma excelente terça-feira e que nós podemos sim nos livrar da influência dos maus espíritos através da reforma íntima, vigiai e orai. E agora nós vamos chegar na pergunta de desafio. É a pergunta do slide 18. A nossa querida Fernanda Lima vai por aí. É possível libertar-se da influência dos espíritos que nos convocam ao mal? Eles não nos forçam, eles nos convocam. Convocam convidam, nos sinalizam, fazem um sorrisinho, dão uma piscadinha. Esses maus espíritos, aqueles que nos convocam ao mal, a gente pode se libertar da influência deles? Agora, presta atenção que essa resposta que vem aqui vale por todo um tratado. Veja só o slide 19. Sim,
porque eles se ligam apenas aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, os espíritos maus só se ligam às pessoas que desejam a companhia deles, seja por seus desejos, seja por seus pensamentos. Então, quando você muda desejos e pensamentos, a primeira coisa que acontece é que aqueles espíritos não têm mais como se fazer ouvir. Eles não encontram eco em você. E desta maneira, você consegue neutralizar, você consegue se livrar da influência. Por quê? Veja só. O que acontece com você quando você quer chamar uma pessoa para ir no cinema? Você vai na casa dela, fulano, vamos no cinema? Ela fala assim, não vou. No outro dia você volta lá, vamos no cinema, fulano? Não vou, não gosto de cinema. Aí você vai de novo 3 vezes na semana, fulano, tá passando um filme legal, vamos lá no cinema, eu pago a entrada. Não vou no cinema. O que você vai fazer a partir daí? Você não vai mais chamar. Você vai procurar uma outra pessoa que queira ir com você no cinema. Isso acontece em tudo. Isso acontece no jogo de futebol, isso acontece na balada, isso acontece no arrastapé, isso acontece na pinga, isso acontece na jogatina, isso acontece no processo de sedução, isso acontece em tudo. As pessoas vão procurar pessoas que gostam da mesma coisa. Se não encontram, elas vão procurar outra. E eles estão dizendo que somos nós quem atraímos os maus espíritos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles só se ligam àquilo que nós queremos e àquilo que nós pensamos. Olha como isso é importante. Você está atento ao que você quer, ao que você pensa? Você controla isto? Você controla aquele pensamento negativo, aquele pensamento de censura? Você controla aquele pensamento escondidinho que você vai fazer, que ninguém vai ver? O mundo espiritual sabe. E se é um pensamento ruim, entidades vão se aproximar para você se sentir estimulado a fazer aquilo. É uma coisa que você precisa você mesmo controlar. Mas olha, esta resposta que está na pergunta 467, ela não para aí não. Depois daqui nós vamos ver isso nos próximos programas, um aprofundamento muito grande na explicação destas coisas. De tal maneira que você vai ter um comportamento que o mundo espiritual recomenda para que você, mesmo quando os espíritos insistam a segunda, terceira, quarta, quinta vez, você esteja livre da influência deles. Preste atenção no que vem depois. E nós vamos continuar aqui felizes por termos esta participação tão intensa como os nossos irmãos que estão nos enviando suas participações, seus comentários, respondendo às nossas perguntas, não é, Solange? É isso mesmo, André. Gostaria só de lembrar que, segundo os espíritos, nós estamos no comando. Nós somos os comandantes das nossas vidas, dos nossos pensamentos. E quando a gente está no comando, a gente é vigilante, a gente consegue manter o barco, né, naquela linha, no prumo que tem que ser, seguindo adiante. E porque nós vimos já, se você não viu, assista os programas anteriores, onde os espíritos conseguem acessar os nossos pensamentos mais íntimos. Eles conseguem saber o que vai lá no fundo, no nosso interior, nas nossas almas. Então, essa coisa de tentar camuflar não existe. Nós estamos no comando e é muito importante que nós saibamos, então, de que maneira a gente quer direcionar as nossas vidas, não é? E nós já estamos no nosso tempo, né, André? Está acabando, Solange. Eu vou mandar um beijo para todo mundo. Espero vocês no próximo Espiritismo Sem Mistério e vou deixar a Solange para se despedir de vocês. É isso mesmo, gente. Nós agradecemos a presença de vocês, tivemos vários comentários, isso é muito bom, é muito bacana. Continuem seguindo, nós vamos continuar no mesmo tema e nós nos vemos no próximo programa. Gostaria de fazer um convite para vocês assistirem o programa O Espírito da Letra, anota aí, um programa que você não pode perder, e nós estamos falando sobre o livro Ação e Reação. Capítulo 18 foi o último lançamento. Assista que você vai gostar demais. Então, um grande abraço, um beijo e nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Até lá! Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.